Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas Redes. Eu, Célia Frouf, e meu colega Eduardo Rodrigues somos jornalistas em Brasília. Nosso convidado de hoje é o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães. Votado esta semana, o arcabouço fiscal promete ser a espinha dorsal do governo na área econômica. Sua consequência mais imediata é o impacto na confecção do projeto de lei orçamentária de 2024, que precisa ser entregue ao Congresso até o final deste mês. Por isso, a gente já agradece de antemão a disponibilidade do secretário em falar conosco sobre o assunto, já que a equipe do planejamento tem pouco tempo para entregar a peça orçamentária. Secretário, como a gente acabou de dizer, estamos a uma semana do prazo final da entrega do PLOA, do ano que vem lá para os parlamentares, e eu queria saber como é que está essa reta final da elaboração da proposta, se já está tudo azeitado, pacificado com os ministérios, quando é que ela pode passar já para a Casa Civil, precisa passar pelo presidente Lula para ele dar uma olhadinha, ou vai só a sanção, como é que está esse processo de reta final? Então, boa tarde a todos, boa tarde, Célia, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Bem, como você colocou, é importante a gente destacar, né, esse ano é um ano especial, eu costumo brincar, né, dizer que para nós é um ano bissexto, no sentido que, né, dentro do ciclo orçamentário, além do projeto de diretrizes, o PLDO, né, a nossa LDO, e a PELOA, né, o próprio orçamento público, a gente tem também o PPA, né, e o prazo tanto do orçamento, né, da LOA, né, nosso orçamento anual, quanto do PPA, é agora 31 de agosto. Então, a gente está com todo, né, tendo que trabalhar com todas as peças esse ano, né, até 31 de agosto, encaminhando tanto o PPA quanto o PELOA, e como você colocou, né, bem, com uma mudança de regime fiscal que está ocorrendo, né, estava tramitando no Congresso Nacional, né, até essa semana, com a aprovação do arcabouço. A gente tem que lembrar que ele ainda passa, Célio, pela, né, ele tem agora o passo da sanção e veto, né, aqui pelo Executivo. Então, né, o PLP 93, ele está sendo avaliado agora, passa a ser avaliado pelo Executivo para alguma análise de veto e sanção. Enquanto isso, a gente está trabalhando em paralelo, né, já adaptando as mudanças que foram feitas, né, entre a versão do Senado e a versão da Câmara dos Deputados, né? Lembrando, a gente sempre trabalha com a última versão, né? Porque a gente não sabe, até o momento né, a gente não sabia, não tinha certeza se o arcabouço seria aprovado antes de 31 de agosto, então a gente vinha trabalhando com a versão do Senado. Como a gente viu, teve algumas mudanças, né? Tanto na questão do fundo, né? Quer dizer, teve a manutenção do Fundeb, né? E do fundo do DF, mas teve algumas mudanças, por exemplo, com a questão de ciência e tecnologia, que volta a ser incorporado, né, dentro da regra de limite de despesa. Quando a gente coloca essas despesas de novo sobre o limite de despesas, geral de despesa, a gente tem que fazer todo o recálculo, né? Então, tem algumas implicações em termos de espaço fiscal, inclusive, que está sendo refeitos aqui pela nossa área, pela Secretaria de Orçamento Federal, né? Então, a gente está nesse processo, a gente depende disso para fechar todos os números do orçamento, mas a gente tem trabalhado aí 24/7 para poder, obviamente, encaminhar aí até 31 de agosto, né, o nosso prazo legal para ter todos os números e os dados do orçamento para toda a sociedade brasileira. Secretário, a gente acompanhou aí a votação do arcabouço. O Ministério do Planejamento queria já deixar endereçado aquelas despesas condicionadas, 32 bilhões, que a Câmara deixou para discutir na LDO, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi uma derrota para o governo ter adiado essa decisão. Isso atrapalha o fechamento do orçamento e, enfim, como você analisa essa situação de ter que negociar novamente isso em uma outra votação, sendo que já podia ter resolvido na votação do arcabouço? Perfeito, Eduardo. Bem, né, como ficou claro, né, desde o início, a ministra Tebet levantou, né, publicamente o debate
né, da importância da questão das condicionadas. A gente tem que lembrar que o teto dos gastos, que ainda é vigente até a sanção do novo arcabouço fiscal, ele, né, na versão atual do teto, ele previa, né, que a inflação fosse da inflação até o final do ano fechado, e, né, o novo arcabouço ele volta para a regra original do teto dos gastos, né, que é de julho a junho, né, pega uma inflação que pega metade de 2 anos, né? Como a gente sabe que, né, a gente tem uma expectativa que tem uma diferença para esse ano em específico, a gente sabe que isso é normal de acontecer, né? Quando você olha a série histórica, isso aconteceu em vários momentos, né? Em alguns momentos a inflação do meio do ano é similar à do final do ano, mas em vários momentos também elas são distintas, né? Então, a ideia era, na verdade, você antecipar um movimento que é bem provável de acontecer no início do ano, em janeiro, né? Então, quando às vezes tem algumas informações que elas não são, vamos dizer assim, completas, quando você diz, você está dando, né, está ampliando a despesa, ou você está dando um waiver para o governo. Não é bem assim, né? Porque de toda forma, essa mudança, né, essa ampliação, ou até redução, em alguns casos vai ser redução das despesas, ela é feita para a gente poder conciliar as despesas, a inflação que foi utilizada, né, para poder criar o orçamento, para produzir o orçamento do ano seguinte, com o limite de despesas, né? Porque senão você tem uma inflação muito maior sobre as despesas na prática e tem um limite que cresce menos que a inflação. Então, é como se, né, você tivesse que fazer uma redução em termos reais. Então, é um dispositivo importante. O próprio arcabouço já previa que a gente poderia fazer isso via crédito. A questão das condicionadas é para facilitar, né, para, na verdade, a gente melhorar a gestão orçamentária. Ou seja, desde a largada a gente faz o planejamento, porque o orçamento é importante, Eduardo, lembrar que o orçamento é uma peça de planejamento, é um instrumento de planejamento. Então, a gente quer se antecipar, né? Então, o ideal é que o orçamento, por isso que a gente faz ele, né? A gente já está prevendo o ano seguinte, que a gente faça com o maior nível de certeza possível, ou o menor nível de incerteza possível. Quando você deixa para um crédito, você está dizendo para todos os ministérios, vamos com uma grande chance a gente vai ter né, um nível de despesa maior, um limite de despesa maior no ano seguinte, mas por enquanto reduza, né? Vou pegar aqui um número que estava estimado, que a ministra chegou a colocar no debate público algumas vezes, de 32 bilhões. Então é como se eu chegasse para todos os ministérios e dissesse, vamos trabalhar com 32 bilhões a menos, mas no início do ano, né, a gente vai ter a possibilidade de. Então, assim, para a gestão orçamentária era ruim. É ruim, né? A gente pensa que é ruim. Por isso, a importância das condicionadas. Quanto à questão da derrota, eu não vejo dessa forma. Eu acho que foi uma vitória, né? A gente tem que lembrar que quando a discussão, né, quando foi para o Senado Federal e o planejamento trouxe essa discussão à tona, a gente conseguiu no Senado, né, uma emenda que pudesse fazer a questão das condicionadas, que a gente pudesse antecipar essa variação de inflação já na construção do orçamento agora, mas apesar dela não ter ficado no texto do arcabouço, né, o próprio relator deixou claro que não, né, o governo já tinha encaminhado uma mudança no PLDO, a gente encaminhou essa mudança até para fazer a compatibilidade com o próprio texto do arcabouço que veio do Senado, né, que dizia, nos termos da LDO. Então, a gente, vamos dizer assim, replicou esse texto, essa permissão de condicionadas no PLDO, que está em tramitação, então a discussão passou agora para o PLDO. Né? Então, ele sai do arcabouço, mas, de certa forma, a gente vai ter que, né, a cada ano, quando, né, tiver uma expectativa de uma variação muito grande, a gente vai ter que discutir para pedir essa permissão no PLDO. E, né, pelo que foi colocado, a gente já teria, inclusive, Eduardo e Célia, se vocês me permitem, a gente teve uma reunião, né, essa semana com os relatores, tanto do PELOA quanto do PLDO, né, para discutir, inclusive, a questão das condicionadas, né, e no caso específico do PLDO, né, o relator Danilo, ele deixou claro para nós que, assim,
está entendido, né? Ele vai levar em consideração, ele sabe da importância das condicionadas no PLDO, então é um assunto que provavelmente ele deve prosperar no PLDO e a gente vai ter essa possibilidade aí de manter as condicionadas para 2024. Em outra frente, secretário, o governo também precisa mandar uma série de projetos para garantir a arrecadação em 2024 para a gente atingir a meta do déficit primário zero, que é uma dos pontos principais da equipe econômica. O senhor tem alguma ideia de quantos projetos são no total? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em algo em torno de 150 bilhões de impacto. O líder do governo na Câmara já fala em 205 bilhões. Qual é o valor esperado para 2024? Tá. Esse é um ponto, Célia, é importante. O valor, ele depende muito, a gente tem que lembrar, como a gente está, o ponto aí é a questão da meta, né? A meta de primário, né? E pensando na meta de zero, então a gente precisa de um volume de receitas, né? Que para simplificar que ele equilibre, né? Exatamente, tem o mesmo tamanho, vamos dizer assim, das despesas, né? Para eu ter um resultado zero para o ano que vem. Então, a gente precisa de dois fatores. Primeiro, a gente tem que ter o limite da despesa, né, para ver o quanto que é o potencial de despesa que a gente tem para o ano que vem. Como eu coloquei para vocês, ele foi mudando ao longo da tramitação do arcabouço, né, por conta daquelas, de várias, né, do que entra dentro do limite, o que sai do limite, como eu coloquei para vocês agora há pouco, né, a questão da ciência e tecnologia que volta, né, novamente, então a gente tem que recalcular, mas por isso eu estou só explicando por que esse número acaba flutuando, né? Ele muda um pouco. E aí tem uma outra questão do porquê que essa diferença, às vezes, de 130 bilhões, 150, ou números maiores, como você colocou, Célia. Isso depende muito do que é o líquido para fins da meta de primário, né? A gente tem que lembrar que a receita ela tem várias formas, né? A gente tem vários tributos, né, que geram receitas e outras receitas que não têm nem a característica de tributo em si, que elas têm, vamos dizer assim, eu teria uma receita bruta e uma receita líquida. Né? O que importa para a meta de primária, então, é a receita líquida. O que vai ficar de fato com a União e o que dessa receita ela vai, né, ela vai poder usar para fins de receita primária, né, como resultado. Então, primeiro a gente tem que tirar, tem medidas, só a título de exemplo, eu posso pensar em uma medida que, em termos brutos, ela me dê 15 bilhões de arrecadação estimado, mas para fins de meta, ela me dê um resultado, por exemplo, de 8. Né? Então, ela tem um impacto de 8 na meta de primário. E eu posso ter uma outra receita de 10, que ela tem um impacto de 9. Então, assim, uma receita que, em termos brutos, ela é muito maior, mas para fins do esforço que eu tenho que ter para atingir o primário, ela é mais eficiente. Então, depende muito do desenho da medida, porque tem medidas que a gente tem que fazer uma repartição com os estados maior, né? Tem outras que são 100% da União. Então, isso acaba gerando, a depender do mix, né? E aí, como vocês sabem, tem toda uma discussão de qual é o grupo de medidas a serem encaminhadas, por isso que esse número varia muito, né? Mas a gente pode pensar que líquidos aí a gente teria que ter aí algo, né, um pouco acima de 100 bilhões, né, nas nossas estimativas para poder atingir a meta zero. Um ponto que é importante, só para fechar, Então, só para claro, deixar claro, é um número mais próximo mesmo do que a Fazenda vem falando, um pouquinho acima de 100 Isso, bilhões. mas vamos lá, líquido, né? Líquido. Sim, Em sim. termos brutos, ele pode ficar mais próximo Uhum. desses outros números. Depende da forma que você está, né? Às vezes estão dizendo a mesma coisa, mas conceitos diferentes. Um está falando em termos líquidos e o outro está falando em termos brutos, né? Assim, o quanto que eu arrecado né? E vou acabar distribuindo para outros entes, por exemplo. Secretário, o governo teve no primeiro semestre uma série de vitórias na justiça em ações que também trazem receitas novas. A gente acompanhou o último relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Essas receitas não foram incorporadas ainda este ano. Eu queria saber se elas já serão incorporadas no piloto de 2024, se elas dependem de um projeto de lei para oficializar essas vitórias, em que pé que está essas vitórias na justiça.
Aí Eduardo, tem um ponto importante, né? Primeiro, assim, destacando, né? Estou tentando contribuir no debate, lembrando que, né, a questão das receitas é um tema dos nossos colegas aqui, nossos vizinhos de Esplanada, né? O Ministério da Fazenda, né? Dentro da matriz de responsabilidade, essa parte da receita é com eles, mas até para colaborar na explicação, a gente tem que lembrar que, assim, tem uma diferença que eu acho que é importante destacar entre o que a gente encaminhou no PLDO e o que a gente tem que encaminhar no PELOA, né? O PLDO, ele permite, né, que você faça as projeções ainda, né, com estimativas, né? Você não precisa do ato em si. Como você colocou bem, para o PELOA é diferente, né? Claro que tem receitas que vão ser estimativas, que vão derivar desde de qual é a inflação, qual que é o produto, né, qual que é o crescimento da economia para o ano que vem, há outras que exigem medidas, atos normativos, né, pelo menos em tramitação. Então, por isso que, né, aí até vinculando com a questão que a Célia colocou antes, é importante que essas medidas, dessa vez, sejam encaminhadas. Por isso que eu costumo dizer, quando a gente conversa né, com a sociedade como um todo e vem esse questionamento, mas vocês vão conseguir medidas para encaminhar? Eu digo o seguinte, é uma questão legal. Eu tenho que encaminhar, a gente não tem escolhas, né? Eu tenho que encaminhar uma peloa que a meta de primário seja zero. Para eu encaminhar, eu costumo dizer que eu tenho quer dizer, eu tenho duas opções definido a meta zero. Ou eu consigo receitas, né, volume de receitas, como a gente colocou há pouco, suficientes para aquelas despesas, ou eu tenho que reduzir as despesas para aquele montante de receitas que eu consegui encaminhar para o ano seguinte. Essas receitas, como você colocou, eu vou depender sim né? A gente sabe que já tem algumas em tramitação, a do CARF, né? Você tem a questão das apostas esportivas, mas aquelas que ainda não foram encaminhados, atos normativos, eles precisarão ser encaminhados antes do PELOA. Então, eu tenho que ter esses atos já no legislativo para eu poder contabilizar ele para fins de PELOA. Por isso, né, toda a nossa dificuldade, desde a pergunta inicial da série, né, a gente tem que fazer todos esses atos antes, e à medida que se muda a decisão né, de qual medida de crédito vai ser encaminhada, a gente tem que fazer o reflexo aqui em termos orçamentários. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: não tem como a gente encaminhar descumprindo a LDO que já colocou a meta de zero, né? Então, a gente vai ter que encaminhar. Eu digo, como eu coloquei, aí se eu pensar em termos mais gerais, eu tenho três opções. Ou eu consigo as receitas suficientes, ou eu reduzo as despesas para zerar, ou eu teria que mexer na meta, né? Eu teria que aceitar uma meta com valor, por exemplo, com algum tipo de déficit. Então, assim, são as três opções. Como a gente não teve nenhuma alteração de meta, né, a gente tem que ter todos esses atos normativos já em tramitação no Congresso Nacional, esses que prevêem algum adicional de receita para o ano que vem. E assim, as projeções do mercado financeiro, o último boletim Focus, que é o dessa semana, aponta para uma projeção de um déficit primário em torno de 0,75% do PIB, que está até um pouquinho menor do que o 0,8%, que ficou estancado ali semanas a semanas, mas é um percentual ainda distante do déficit zero que o senhor estava falando, e até mesmo da tolerância de 0,25% do PIB que está no novo arcabouço. O Banco Central tem escrito nas suas atas que tem uma preocupação com o desempenho fiscal. Como o senhor acabou de dizer, o Ministério da Fazenda não quer arredar o pé do déficit zero, mas o senhor acredita no âmbito do planejamento, né, que é quem é responsável por fazer o planejamento dos recursos públicos, as medidas de arrecadação vão ser suficientes para se chegar a essa meta? Que assim já tem até uma pressão menor do mercado financeiro que já está falando, olha, não precisa ser tão a ferro e fogo. Como é que vocês estão enxergando esse cenário aí?
Tá. Sobre esse ponto, né, como voltando à questão legal, a gente tem que encaminhar com, né, o que eu sempre coloco, não tem risco nenhum, até porque a gente responde aqui no CPF, inclusive, é uma questão legal, a gente vai ter que encaminhar medidas que deem a meta zero. Aí vem, né, como a gente colocou, parte dessas medidas, elas dependem de uma aprovação legal, né? Elas dependem de uma tramitação no Congresso Nacional, e, obviamente, né, o Congresso né, é soberano, autônomo para, né, como representante da sociedade, de aprovar uma medida ou não. Obviamente que o Executivo, né, ele não vai simplesmente encaminhar e cruzar os braços, né, vai ter todo um trabalho de convencimento da importância da aprovação daquelas medidas. Se alguma, aí é um ponto importante, Célia. Você colocou bem, né? Você tem algumas expectativas, né? Que não, que estão, inclusive, abaixo daquele limite. Então, supondo, né? Vamos pegar aqui o cenário básico e, como eu disse, na verdade, legal, eu tenho que encaminhar, a gente vai encaminhar medidas suficientes para zerar o déficit. Aí vem o segundo ponto. Essas medidas vão ser aprovadas? Se tiverem medidas que não vão ser aprovadas, o que se faz? Bem, a gente tem que lembrar que encaminhamentos de medidas é um processo dinâmico, né? Não, a gente não está encaminhando simplesmente por causa do PELOA. Quer dizer, um dia depois da PELOA, se alguma medida, por exemplo, né, se uma MP que foi encaminhada caducar, a gente, né, até o final do ano, a gente tem ainda tempo para encaminhar outra medida, né? Ou negociar uma outra, pensar em outras medidas de receita. Então, a gente tem, né, não é um processo estanque que vai acabar, né, a gente só tem esse prazo. Então, a gente pode fazer mudanças ao longo do tempo. Por outro lado, vem um ponto importante que a própria ministra Simone Tebet já colocou, a gente também sempre tem a questão das despesas. Então, assim, tem toda uma agenda de qualidade de gastos, né, que internacionalmente é conhecida como revisão de gastos, e aí revisão tem, vamos dizer assim, né, uma expressão muito mais ampla do que simplesmente corte de gastos, mas é você rever a política e ver se, né, se não dá para você, se você não tem espaço de tornar aquela política mais eficiente, eficaz, efetiva. Então, assim, vai ter que ter também um trabalho pelo lado das despesas, né? Até porque se a gente não faz isso previamente, Célia e Eduardo, a gente vai ser obrigado a fazer, como você colocou bem, por via de contingenciamento ou bloqueio ano que vem, né? Porque se eu chego o ano que vem e as receitas não tiverem num tamanho suficiente para a gente ficar com déficit ali, como você colocou, entre, né, um negativo de 0,25 e zero, a gente vai ser obrigados a fazer contingenciamento e bloqueio. E lembrando, mesmo que esteja ali dentro do intervalo, o governo federal ele pode já fazer bloqueios, contingenciar por questões gerenciais, né, da gestão e tentar antecipar. Mas aí a gente vai ter, para evitar bloqueios, é melhor que a gente já trabalhe antes para, caso as receitas não venham, para a gente trabalhe antes com uma revisão de gastos, né, e algum tipo de economia que faça, né, que a gente possa trabalhar dentro do que foi encaminhado como a meta de primário para 2024. Secretária, continuando nesse assunto, a gente acompanhou essa semana o seminário de avaliação de políticas públicas e foi muito falado, enfim, avaliar todas essas políticas que vêm já de governos anteriores, saber quais estão dando resultado, quais são eficientes. A ministra até disse umas frases mais enfáticas, uma frase que chamou bastante atenção é que o governo não tem medo de se avaliar, não para cortar gasto, mas para realocar. E ela também citou uma possível economia aí com fraudes e erros do cadastro do INSS. Essa economia de até 20 bilhões seria usada para realocar em outros ministérios. Aí fica a questão, quando o mercado duvida que o governo vai atingir uma meta zero e se fala em realocar essas despesas ao invés de fazer uma economia para chegar à meta, como convencer o mercado, enfim, convencer a sociedade que o governo está realmente fazendo esse esforço de controle de gastos, sendo que o gasto que é economizado já está sendo previsto para outra rubrica? Tá. É interessante, Eduardo, assim, a gente tem que, é uma boa questão, a gente tem que lembrar que, assim, as despesas, né, elas naturalmente, historicamente, né, não vou dizer nem naturalmente, mas historicamente a gente sabe
que a pressão aqui, em qualquer lugar do mundo, né, a pressão, seja, né, seja nas nossas economias domésticas, seja numa empresa, seja num país, elas têm sempre uma tendência de crescimento, né, e uma pressão por crescimento elevada. Né? Eu costumo comentar que muitas das vezes isso é até derivado da nossa visão que a gente olha muito para a política pública por esse lado do gasto, né? Ou do gasto direto, né? Uma despesa mesmo, ou pela renúncia, o tamanho de renúncia de receita, como você colocou bem aí da discussão essa semana no seminário, né? Que tinha a questão de subsídios e incentivos. Então, a gente olha muito para a política pública pelo tamanho que ela tem no orçamento ou no orçamento de subsídios, né? E não pela efetividade da política, né? Então, a gente, né, fala dos programas só no tamanho de recurso. E às vezes a gente tem pouco interesse na efetividade dela. E eu acho que para o beneficiário da política, ele está interessado no resultado da política. Né? Ele não, assim, para ele tanto importa qual que é o gasto total do governo com aquela política, se ela está de fato, né, mudando, melhorando a vida dele. Então, acho que esse é um primeiro paradigma que a gente tem que começar a adotar, e vai ser um trabalho não só do planejamento, mas de vários ministérios, de trazer esse foco, de mudar um pouco a preocupação com o tamanho dentro do orçamento e mais com a efetividade da política. Mas aí, voltando para a questão, como a despesa sempre está com uma pressão de crescimento, a gente tem um ponto importante que a própria regra fiscal é interessante. Aí, se eu puder, né, se vocês me permitirem fazer uma conexão, inclusive, com as falas anteriores, as questões anteriores da Célia também, Eduardo, a própria meta zero, ela já inibe um crescimento ainda mais acelerado das despesas, né? Então você diz assim, ó, se eu não tivesse esse compromisso tão forte, provavelmente a gente estaria com uma pressão ainda maior pelo lado da despesa. É um pouco do papel que o teto dos gastos teve no passado de, né, às vezes inibir uma ou outra política que não estava bem construída, né? Para peraí, não, vamos, né? Se eu fizer essa política, né? Eu não tenho espaço dentro do teto dos gastos. Então, a meta de primário, de certa forma, ela já tem criado um custo-benefício mais explícito para as proposições de novas políticas. E aí a palavra-chave, né, como a ministra colocou, na abertura desse evento eu fiz questão de relembrar assim, a questão da realocação, né? Realocação, e aí você falou, não, mas aí a realocação você não está diminuindo necessariamente a despesa. Mas a gente tem que lembrar que como o próprio limite de despesa ele cresce ao longo dos anos, se eu conseguir, nesse incremento, em vez de eu fazer aquela política crescer exatamente no potencial do limite que tenha as despesas de crescerem, eu conseguir, por exemplo, manter alguma política em termos nominais, porque ela teve eficiência, eu posso usar esse espaço ou para fazer uma nova política ou para direcionar para uma política que tem menos recursos. Né? Um ponto que eu acho importante a gente destacar, que eu queria conectar a essa sua questão, é que a gente tem, e aí vai ser um trabalho que o planejamento está na nossa agenda, principalmente pós esse ciclo orçamentário inicial, que é a gente começar a trabalhar com uma visão de médio prazo. Né? Então, assim, a gente está muito preocupado com, né, essa questão, mas, poxa, e o ano que vem não vai... Não, a gente vai começar a trabalhar e pensar nos problemas de forma antecipada. Então, a gente vai olhar para o orçamento daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, lembrando que o novo arcabouço agora ele exige, o ano que vem, a gente vai ter que fazer a sustentabilidade da dívida para 10 anos, e não para 3 ou 4 anos. Né? Então, a gente vai ter que ter essa visão. E a lógica é que a gente faça esse trabalho de revisão de gastos não focado em um ano. Se a gente pensar, fazer um ajuste muito forte em um ano, né, é muito improvável, é ineficiente, né? Assim, e a depender do caso, pode ser, né, até muito ruim para a sociedade como um todo, para a própria economia. Então, quando você dilui e faz uma estratégia de médio prazo, fica mais fácil, inclusive, para você tomar decisões. Usando o exemplo da ministra, quer dizer, se eu olho, tem uma trajetória de dívida para daqui a 10 anos, e olho que o orçamento, a forma que ele cresce ao longo dos anos, ele não vai caber
dentro daquela regra, né? Eu já posso começar a agir agora. Então, olha que interessante, é que a maior parte da sociedade e do mercado não entendeu que esse novo arcabouço, ele tem alguns dispositivos que ele vai exigir que a gente já atue antes. Eu não vou poder apresentar uma trajetória de dívida que não se estabilize dentro desses 10 anos. E eu vou ter que mostrar como é que eu faço isso. Né? Eu não posso simplesmente pegar as políticas que tem hoje, colocar o potencial de crescimento delas e olhar lá na frente e falar assim, opa, elas estão acima do meu limite de despesa. Então, né, eu vou. Aí o que a gente faz geralmente, né, quando isso é gerencial? Ah, eu deixo para tomar decisão só quando, né, chegar naquele ano. Como vai passar a ser legal, eu já vou ter que agir agora, eu já vou ter que chegar e dizer, ó, tá acima do limite, então eu já estou começando a revisar essa política pública aqui para ela, né, para ela caber dentro desse limite. Então, realmente é desafiador, mas é um trabalho que a gente vai começar. A gente já tem trabalhado nisso, tá? Em paralelo, mas a gente vai, vamos dizer assim, intensificar assim do encaminhamento da Peloa. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Vamos mudar um pouquinho só de tema. Na reunião de junho, o Conselho Monetário Nacional deixou muito claro que era preciso que o governo editasse um decreto para estabelecer uma meta contínua, agora de inflação, não estamos mais falando de meta fiscal, aí a partir de 2025. Esse decreto ainda não saiu. O senhor faz parte do staff, né, que analisa as pautas do Conselho Monetário Nacional, já trabalhou no Ministério da Fazenda, já trabalhou no Banco Central. O senhor tem ideia do que está faltando para essa publicação e como é que ficam questões como do prazo de verificação da meta, se vai continuar os 12 meses corridos, se o BC terá que mirar outro intervalo, se a carta, né, que quando o Banco Central não cumpre o papel, não cumpre a meta, se ela tem que publicar a carta justificando os motivos. O senhor sabe se vai ter um outro instrumento? Como é que está essa história aí? Porque a gente está ansioso, que o CMN foi de junho, a gente já teve, já até agora o CMN de agosto, então a gente queria saber um pouquinho sobre isso. Tá, ótimo. Assim, primeiro, Célia, né, eu gostaria de salientar, e eu acho que é importante a gente mostrar assim, como essa decisão foi acertada, né? Depois da decisão do CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, como você colocou bem, né, a ministra é uma dos três, né, participantes do Conselho, eu participo como representante do planejamento na Comoc, que é o órgão, né, que subsidia o CMN. Então, assim, essa se mostrou uma decisão acertada, né, do Conselho Monetário. A gente viu que a taxa de juros real, né, de 5, de 10 anos, ela começou a retrair, né? A gente teve uma percepção do mercado de que realmente a gente chegou num patamar de inflação que, né, a gente pode considerar aí que seja a inflação, né, de médio e longo prazo do país, deu uma tranquilidade, né, de que não teria mudanças e, como você colocou bem, ainda um aperfeiçoamento do regime de metas de inflação. A decisão foi tomada, né, o CMN comunicou que ia produzir esse decreto. Aí um ponto que é importante, a gente só tem que lembrar que são os mesmos players praticamente, né? Considerando planejamento e fazenda, a gente está muito envolvidos, tanto com a gente estava muito envolvidos com a questão do arcabouço e com a questão do ciclo orçamentário, né? Todas essas peças que eu coloquei anteriormente, né? Então, a gente tem trabalhado, né, em conjunto aí, né, com a Fazenda e com o Banco Central para apresentar um desenho de decreto, mas ele estava, vamos dizer assim, né, ele estava num ritmo um pouco mais lento em função de todo, né, de todas essas outras, vamos dizer assim, outras medidas importantes, tão importantes quanto, mas que têm prazo. A gente tem que lembrar que no caso desse decreto, como já foi anunciado que ele passa a valer, né, só para os períodos seguintes, né, na verdade, na próxima, vamos dizer assim, para a próximo ciclo, né, do Banco Central,
A gente não tem, vamos dizer assim, o prazo não é tão importante. Claro que é importante para a sociedade saber qual é esse aperfeiçoamento, e então, assim, ele vai ser em breve, né, encaminhado ao presidente para avaliação da Casa Civil, etc., e deve ser publicado em breve. A gente tem uma fase de estudos, né, de poder fazer alguns aprimoramentos, como você colocou, tem, né, sempre quando a gente coloca no papel, sempre tem, né, um ponto ou outro que precisa ser alinhado. O importante aí sobre as questões específicas que você colocou desse aperfeiçoamento, sim, é importante aqui para nós, a gente entende aqui no planejamento, que é importante que o horizonte de política monetária ele continue sendo determinado pelo órgão que é competente por fazer né, gerenciar, fazer a gestão da política monetária, que é o Banco Central. Né? Até porque a gente tem que lembrar que esse horizonte ele pode ser dinâmico, né? Ele depende muito da forma como a taxa de juros afeta, né, por vários canais, a economia e a inflação. Então, assim, a gente dizer que é 12, que é 18, que é 24, né, colocar isso em um ato normativo talvez não seja a forma mais eficiente. A gente sabe que isso muda de país em país e, inclusive, dentro do país ao longo do tempo. Então, né, o que a gente acredita aqui no planejamento é que essa determinação do horizonte seja do Banco Central, como na prática é hoje, né? Assim, o horizonte relevante de política monetária, o Banco Central, obviamente, né, como a própria questão da autonomia, né, quando você passa a ter uma autonomia maior, você também tem uma responsabilidade maior e uma responsabilidade de transparência e de prestação de contas com a sociedade. Então, assim, isso, né, o Banco Central vai manter aí a tradição dele de ser transparente, de fazer, né, e de deixar claro isso, seja na ata, seja nos comunicados, seja nos relatórios. Quanto à questão, para fechar, a questão de prestação de contas, também, né, a gente só tem que tomar cuidado, é um trade-off em ser uma prestação, né, vamos pensar assim, com o novo modelo, passando a meta contínua, ele passa a poder fazer a prestação de contas mensal ou manter anual, né? A gente vamos pensar assim nos dois extremos. Se a gente for para né, assim, todo mês, né? Você imagina todo mês o Banco Central ainda, talvez não seja eficiente, né? E de toda forma, mesmo que a gente mantenha em um ano a prestação de contas do Banco Central, eu costumo colocar que ele é um avanço. Por quê? Porque agora o Banco Central vai ter que, ele vai ter que prestar contas não só do mês de dezembro, quando como a gente usa o ano calendário, mas ele vai ter que, mesmo uma vez por ano, prestar contas se ele ficou fora do intervalo em qualquer um dos 12 meses daquele ano específico. Então, assim, já é uma prestação de contas maior, ainda que ele tenha que ir no Congresso Nacional, por exemplo, prestar conta ou continuar encaminhando uma carta aberta, o desenho que for. Então, assim, eu acho que o mercado já entendeu que é um grande avanço. Esses ajustes finos, a gente está conversando, eu acho que o desenho, tenho certeza que no diálogo, no debate vai ser né, eu acho que é até mais importante que tenha esse debate entre todos os atores para que, né, que esse desenho final tão esperado por tantos anos, ele seja um desenho que seja o mais eficiente possível. Tá certo, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Quero agradecer a sua equipe também, que nos ajudou a agendar essa entrevista num momento de tanta correria dentro do Ministério do Planejamento. Quero agradecer ao meu colega Eduardo Rodrigues, quem nos deu apoio também técnico, Ricardo Negratia. E você que está assistindo, se gostou, dá aquele like, que acho que foi bastante explicada a situação das contas públicas e também o que está para frente, o que está por vir. E eu aguardo vocês até o próximo broadcast nas redes. Obrigada. Obrigado, Eduardo.